Que eu não gosto, eu gosto de apresentar a criança, tá, gente? Mas ele faz muito melhor que eu, né? Então, glória a Deus aí pelos talentos que ele tem dado a cada um de nós. Hoje nós estamos na nossa última palavra da série Retorno. Foi uma jornada aí nos profetas menores, talvez, infelizmente, para alguns de vocês, vai ser a única vez, né, na vida que você abriu a Bíblia nessa região. Espero que você não faça isso, fique apenas na série, né, que você volte lá para esses trechos da palavra de Deus ali que são tão fundamentais. E nós vimos um contexto histórico repetido, que se repetia de tempos em tempos. Hoje é a última palavra da série e é o último livro do Velho Testamento. Evidentemente nós pulamos algum, não sei se você se lembra, se você chegou a reparar nisso, né? Nós começamos lá com o profeta Oséias, depois nós viemos ali em Joel, Amós, Obadias, depois entramos ali em Jonas, Abacuque. Olha que nome, cada esse nome estranho, né, gente? Mas nós vimos que cada nome de profeta carregava um significado, carregava uma mensagem. O contexto geral era que o povo havia se separado do Senhor, não obedecia mais a Deus, e portanto chegou um momento onde a nação de Israel, que era uma só, debaixo do rei Salomão, se dividiu em duas, e agora fica o pessoal lá do norte, Israel. Nenhum dos reis obedeceram a Deus. No ano de 722, uma nação chamada Assíria veio e dominou eles e acabou com eles, dizimou eles, levou eles cativo lá para o norte, misturou eles com outros povos para que quando eles voltassem não tivessem mais identidade. Isso de fato aconteceu. Veio daí muitos povos chamados os samaritanos, depois, que era uma mistura, ficaram numa rivalidade mais tarde entre os judeus, o pessoal lá de baixo. Enfim, tem todo um contexto histórico onde Deus levanta muitos profetas avisando: gente, me ouve, gente, volta para mim. Por isso o nome da série é Retorno. Volta para mim, senão a coisa não vai ficar boa para vocês. Nós vimos que Israel, o reino do norte, não ouviu, e foi isso que aconteceu com eles. E o reino do sul, Judá, nós vimos que apenas 2 reis ouviram ao Senhor, tiveram ali um reinado debaixo dos princípios do Senhor. Enquanto reinavam esses reis, a nação desfrutou de uma certa paz, de um período ali de bênção, mas rapidamente eles se desviavam, e Deus também enviou muitos profetas para avisar eles: gente, eu vou levar vocês para o exílio, eu preciso curar vocês. Nós vimos que o julgamento de Deus, ele não é para nos bater, ele não é para simplesmente nos judiar. O julgamento de Deus é por causa da misericórdia dele. Ele permite o julgamento para que eu e você possamos corrigir a rota, e o povo não quis ouvir. Vários profetas, o último deles nós vimos lá, Jeremias, foi o último que ficou até Jerusalém, até o ano de 586, quando Nabucodonosor, o grande rei do império da Babilônia, vem e acaba com Jerusalém, dizima Jerusalém, derruba o templo, derruba as muralhas. Aquele povo agora foi levado lá para a Babilônia para ficar cativo durante 70 anos, e Deus levantou alguns profetas avisando: olha, gente, vai haver um tempo de restauração, mas vocês precisam ser curados da idolatria. E agora, não está aqui dentro do nosso contexto, porque nós pulamos alguns profetas, Zacarias, Ageu. Deus levanta homens como Esdras, Deus levanta homens como Neemias, para que quando esse povo agora volta do exílio, 70 anos exilados, eles comecem a reconstruir os muros de Jerusalém, mas principalmente construir o templo novamente para adorar o Senhor. E nós vimos, e os historiadores concordam na sua maioria, que quando o povo volta da Babilônia, eles não mais agora vão recair com tanta intensidade na idolatria. De certa maneira nós podemos dizer que o cativeiro para eles curou eles de todo aquele mal que nós vimos, que eles se voltavam, que eles levantavam postes ídolos para outros deuses, se prostituíam diante desses postes, chegaram a sacrificar os seus próprios filhos no fogo, fizeram pior do que os povos ao seu redor. Nós vimos isso, e quando eles voltam do cativeiro, eles não caem mais nisso, mas eles vão para uma outra vala, que é a vala da religiosidade, que é onde nós vamos terminar hoje com Malaquias. Quando nós chegarmos lá no capítulo 3, né, talvez é o capítulo que todo mundo espera ali, já vai o pastor falar de dinheiro. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos pregando a palavra de Deus, e viemos vindo livro após livro, assunto após assunto, e dentro dessa série, nós deixamos a palavra de Deus falar conosco. Existem momentos no ano, como a nossa série do Sonho ao Destino, 10 semanas, nós pegamos um tema e falamos sobre várias coisas. Dentro dessa série Retorno, nós pegamos livros da palavra de Deus e simplesmente vamos ver o que eles nos dizem. E Malaquias, ele vai nos trazer esse contexto. Então, se você olhar para ele, é muito curioso que, se você tivesse 15 minutos para ler o Velho Testamento, comece por Malaquias.
Você vai ter um resumo praticamente em 15 minutos do que é o Velho Testamento inteiro, qual é o contexto disso tudo. Você vai encontrar os principais temas do Antigo Testamento aqui em Malaquias. E se tivesse um versículo para você resumir o livro, ou essa parte aqui toda, seria o versículo 7 do capítulo 3, que é onde eu gostaria que você abrisse comigo. Então abre em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, um livro antes de Mateus. Termina com uma palavra meio estranha, vamos ver depois onde Jesus entra nesse negócio aqui. Capítulo 3 de Malaquias, o verso 7, olhe lá comigo, por favor, diz assim, ó: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Ou, pegando a nossa série, retornem para mim e eu retornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Como voltaremos? Desde os tempos dos seus antepassados, ele começa dizendo assim, ó: vocês se desviaram dos meus decretos, não obedeceram, então volte para mim. Esse é o desejo de Deus. Volte para mim que eu vou voltar para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês se perguntam, como voltaremos? Querido, Malaquias é a última coisa do Velho Testamento que Deus diz para eles. E eles vão ficar um período de cerca de 400 anos sem ouvir uma voz profética. Evidentemente, a Segunda Crônicas, Crônicas e o livro de Reis foi escrito um pouco depois de Malaquias, dentro do contexto histórico, mas profeticamente, a última palavra profética que os judeus vão ouvir aqui, antes de Jesus, é de Malaquias. Então, durante 400 anos, a última voz de Deus, vamos dizer assim, que eles ouviram mais recente, é o que está aqui. E se você for olhar assim, não é? Todos os outros profetas, eles terminam com uma voz de esperança, eles chamam a atenção do pessoal, gente, vai dar ruim, olha, volte para mim, vocês estão indo para um caminho aí que não é legal. Eles enfrentaram tempos de prosperidade financeira, um tempo de paz governamental em alguns momentos da história, mas logo depois o negócio virava, o mundo virava, e a vida ficava uma coisa horrível de novo. Mas sempre terminava lá, ainda com a figueira. Semana passada nós terminamos disso, né? Ainda que, mas Malaquias é diferente. Agora é a última vez que Deus vai falar profeticamente com eles antes de João Batista e Jesus, e é um tom assim meio estranho. Eu quero dizer para você já que os assuntos que estão aqui, eu não estou tirando um tema, é a palavra de Deus. Então Malaquias vai entrar em algumas áreas que você, aí no teu banco, não vai falar em voz alta porque você é muito educado, mas com certeza dentro de você vai pensar assim: Malaquias, vai cuidar da tua vida. Malaquias, deixa isso aqui para cá, não mexe nesse negócio aqui não. Então, querido, quando você olhar para esse livro, ainda que você esteja pensando nisso, pense que Jesus aparece aqui também. Que Jesus também vai ser mencionado, ele vai vir. Nós vamos ver dentro desse livro basicamente 3 coisas: uma acusação contra Israel, uma infidelidade persistente. Sabe o que é infidelidade persistente? Aquele que parece que não tem correção, que você dá chance e a pessoa continua sendo infiel. E por último, uma solução de Deus dentro de tudo isso. Então, tem 3 componentes que eu tirei aqui. Poderia tirar até 4, mas vamos ficar com 3 por causa do nosso tempo. Primeiro, nós vamos falar sobre o que acontece com uma vida que pensa ser autossuficiente. É uma corrente de pensamento muito forte nos nossos dias, na nossa filosofia. Você tem que andar, você tem que correr, você tem que fazer por si mesmo, você tem que ser proativo. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Isso vale, tem o seu valor no mundo dos negócios e tudo mais. Nós vamos ver que na nossa vida espiritual, quando nós misturamos isso, corremos um perigo muito grande. Um outro pensamento é o autocentrado, o egocentrismo, que também é muito forte em nossos dias. É o que eu quero, o que eu acho que é certo, o que eu quero ser feliz, o que eu preciso fazer. E por último, a incredulidade, ou não ser confiável. 170 anos haviam acontecido mais ou menos desde que o povo voltou lá do exílio. Pois bem, quando eles voltam do exílio, eu falei para vocês, eles voltam quebrantados. Poxa, Senhor, a gente fez o que era errado. Voltaram, descobriram as Escrituras novamente e tentaram agora viver uma vida correta.
Eles restauraram o templo, não com a glória do templo de Salomão, mas restauraram um pouquinho do templo. Deus levanta, como eu falei ali, homens como Esdras e Neemias, que dão um tom para o pessoal. Gente, vamos agora corrigir a rota, vamos andar nos caminhos do Senhor. E eles voltam, e eles começam empolgados, eles levantam uma oferta do povo lá. Gente, vamos construir o templo, se mobiliza aí. O pessoal diz que ofertou tanto, que até sobrou. Mas aí agora passaram-se 170 anos. E aquela mensagem lá de trás vai ficando longe, e a vida vai acontecendo, e algumas pessoas começaram a olhar assim, poxa, mas eu estou servindo a Deus, e o outro ali está indo melhor na vida do que eu, poxa, mas eu estou tentando fazer o que é certo, mas o outro lá faz o que é errado, e às vezes prospera mais do que eu, e eles começaram a ficar assim naquela vidinha religiosa, né? Iam no culto no final de semana, mas durante a semana eles faziam o que queriam, e de repente agora eles começam a ver umas nações estrangeiras se aproximando, se aproximando dos negócios, e os homens aqui, em especial os homens, eles começam a olhar para as mulheres estrangeiras. 170 anos já passou, né? O pessoal falou, foi deixando lá atrás, faz tempo que eu me converti. Em uma geração, aquele povo já de novo começa a se desviar dos caminhos do Senhor, mas agora não é que nem antes. Agora eles não são assim explícitos, a idolatria tomou conta do nosso povo, não. Agora talvez seja um dos maiores perigos, querido, que eu creio que é um dos perigos do nosso tempo. Tempos de bonança, tempos de tranquilidade, aonde eu estabeleci a minha casa, onde nós construímos o templo, a igreja, e agora nós vamos lá no final de semana, ou nós nos encontramos com as pessoas no meio da semana, só que daí a gente vai meio que arrefecendo em algumas disciplinas espirituais, nós vamos ouvindo a palavra de Deus, agora está no YouTube, agora está na internet, agora está em casa, agora está no meu celular, e aí eu vou simplesmente acrescentando algumas informações na minha mente, mas na real, na prática mesmo, isso aqui vai perdendo a força. E aí aquelas coisas simples da vida que antes eu olhava com tanto zelo, a oração, a disciplina da palavra, o olhar para as outras pessoas com o olhar de Deus, ele vai ficando mais distante, e eu vou olhando para onde? Para mim. Essa é a consequência do nosso mundo, essa é a consequência quando nós temos de bonança espiritual. Se você estudar a história do cristianismo no mundo, querido, no mundo, desde que começou, lá desde o tempo de Jesus, conforme foi indo os tempos de perseguição até o ano 300 e pouquinho, a igreja foi crescendo, ela foi se fortalecendo, as pessoas eram piedosas, as pessoas davam a sua vida e sabiam exatamente o que se tratava o evangelho. Mas a partir do momento em que a perseguição cessa com o imperador Constantino, há uma mistura de ideias, uma mistura de religiões ali, a igreja começa a se desvirtuar. Por quê? Porque agora os tempos de paz, ao invés de nós nos lançarmos ainda mais profundamente diante de Deus, a tendência é a gente ficar um pouquinho mais preguiçoso, a tendência é a gente começar a olhar um pouquinho mais para nós mesmos. E é nesse tempo aqui que começam a surgir alguns partidos. Um dos mais famosos deles que nós conhecemos se chama o Partido dos Fariseus, ou a gente poderia chamar de grupos, não eram partidos políticos, mas eram os fariseus, porque eram sacerdotes que lembravam o que tinha acontecido lá atrás, em toda a nossa série aqui, falaram, nunca mais vamos fazer isso, vamos agora ver o que a lei diz. E eles começaram a criar uma religião, muitas regras, e aí havia um outro partido agora que não concordava muito com eles, que eram os saduceus, que também até eram tementes a Deus e tudo mais, mas eles não criam nesse negócio de regra todos, vamos ficar só com os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E aí eles começaram a criar a sua religião, numa boa intenção, de cuidar do povo, mas eles começaram a olhar mais para isso do que para Deus. Nesse período que surgem esses partidos, você lembra quando Jesus vem à Terra, há 400 anos depois, quais as pessoas que mais davam trabalho para ele? Não era o Império Romano, não era a política, não era o presidente, entre aspas, né, da época. Quem eram? Eram os religiosos, eram os fariseus, eram os saduceus. Então, querido, Malaquias agora ele vai nos trazer um retrato talvez dos nossos dias mesmos, dias onde nós ouvimos, onde não é mais vergonha você ser evangélico, onde não é às vezes até motivo de orgulho, não, sou cristão, né? Pois é, que tipo de cristão você é? Malaquias ele vai agora esmiuçar algumas coisas para nós. E o primeiro ponto que eu queria que você olhasse é o perigo da autossuficiência. O retrato mais ou menos disso vai estar no primeiro capítulo, a parte final do verso 6, se você olhar, vai estar lá na tela lá para mim, para você. Capítulo 1, a partir do verso 6, ele vai dar um retrato. Ele vai dizer assim, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira nós temos desprezado o teu nome? E aí olha o que Deus diz, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunto de que maneira
te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem, preste atenção aqui, animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso, querido? Eles estavam indo à igreja. Eles estavam cumprindo a sua vida religiosa. Mas agora, percebe que o que eles estão oferecendo a Deus, eles pensam assim: eu faço do jeito que eu quiser. Se eu quiser pegar esse animal coxo, se eu quiser pegar esse animal manco, e o que Deus tinha ordenado para eles era o perfeito, era o melhor. Só que agora o que acontece? Começa a expressar o coração de alguém que é autossuficiente na seguinte maneira: não tem mal algum eu fazer desse jeito. É o que está aqui, né, para não ir fora, então eu vou lá oferecer a Deus. Essa ideia de oferecer um sacrifício, uma adoração do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, não, isso aqui também é amor. Deus também vai aceitar isso, querido, é um pensamento, uma corrente de pensamento, que é a autossuficiência à parte de Deus. Você tem que ser autossuficiente em muitas coisas na tua vida, conforme você vai crescendo, para construir a sua família, lá no seu trabalho. Mas quando se trata a respeito de salvação, a respeito da sua vida espiritual, você não consegue viver uma vida assim. Quando se trata de oferecer qualquer coisa, que você coloca ali Deus no meio, querido, retire dessa equação o eu. Porque eu não consigo acrescentar nada ao sacrifício de Jesus, eu não consigo expressar nada que o Senhor já não tenha. Sabe, às vezes as pessoas, elas associam muito a adoração à música. A música faz parte da adoração. Mas algumas dessas, ao longo da vida, eu mesmo percebi, pessoas pensavam assim, não, agora eu vou tocar desse jeito, agora eu vou cantar desse jeito, eu vou me aperfeiçoar, porque o Senhor merece o melhor. E o melhor que eles estavam querendo dizer, era simplesmente técnica, era simplesmente a melodia, era simplesmente uma estrutura musical. Agora pense comigo, alguma coisa aqui na terra que nós possamos fazer, trabalhar ou criar, é melhor do que aquilo que Deus tem no céu? Sim ou não, querido? Alguma coisa que nós podemos fazer aqui pode impressionar mais a Deus do que aquilo que Ele recebe no céu? Não existe nenhuma melodia aqui que venha superar aquela criada nos céus. Não existe nenhuma harmonia tão grandiosa, tão maravilhosa, tão mais perfeita do que aquela que os anjos cantam diante do trono do Senhor. Agora, o que eu posso fazer aqui na terra que vai impressionar a Deus, em termos de técnica, em termos de estrutura? Como é que você vai impressionar o Criador com uma coisa que Ele mesmo criou? Não fui eu que fiz. Você vem mostrar para Ele, nossa, olha o que eu fiz, olha o que eu consegui fazer. Ele fala, não foi você, foi eu que fiz. Eu criei todas essas coisas. Como é que você pode impressionar a Deus então, querido? Apenas com o teu coração. Apenas com a tua intenção. Deus deseja todas essas coisas, claro que Deus deseja. Mas tudo precisa partir do coração. O fato é que essas pessoas aqui estavam oferecendo a Deus coisas que Ele não precisava. Coisas que Ele falou para eles assim, tem que ser o melhor. Deus não precisava de um cordeiro morto. Deus não precisava de nenhum animal morto. Mas Ele queria expressar e ensinar para eles alguma coisa. Como eles deveriam se portar diante de Deus. E o fato é que agora eles querem fazer do seu jeito, autossuficiência. Não, vou entregar ao Senhor o quê? Sobras. Esse animal que eu não vou usar. É esse aqui que já vai morrer mesmo. Eles deram coisas que não custavam para eles. Coisas que eram do excedente deles. Isso vai começar a olhar para nós mesmos. Tem um amigo meu que é missionário, hoje ele está lá na China, esteve aqui conosco, o Leandro. Uma vez ele estava compartilhando comigo assim, as pessoas têm o costume de dar para os missionários coisas que elas não querem mais. As pessoas veem os missionários como as sobras das suas vidas. Está aqui, tem um missionário lá, está aqui, tem uma roupa que eu não uso desde os anos 80, deixa eu dar aqui para ele, tem uma camisa bem bonita aqui para você, né? Lá, hoje é tudo slim, tudo fit, né? Ele está lá num balão, parece uma lona de circo, toma aí, está aqui esse calçado aqui, novinho, né? Faz 3 anos que eu tenho ele já corri 700 quilômetros, mas vai servir para você, nem está furado, pega aí. E aí a gente entende esse tipo de coisa como doação, como ajudar as pessoas. Vou te dar um celular, né? Não tem nem tela, é só botão. Toma aí, meu filho não está mais usando, comprei um novinho para ele, agora eu acho que isso aqui vai. Querido, sobras. Cada vez que a gente vai entregar qualquer coisa para qualquer pessoa, é sobras. Deixa eu te ajudar. Nada de que não mexa na estrutura na tua vida é uma doação. É simplesmente uma esmola. O que é esmola? Senão aquilo que você está andando na rua, você foi no mercado, você foi na padaria e alguém te pede alguma coisa, você põe a mão no bolso para ver o que você tem de sobra, que não vai mexer na estrutura da tua vida. Isso se chama esmola.
Não vai fazer a mínima diferença para você. R$ 5 a mais, R$ 10 a mais, dependendo do quanto você está ganhando. Assim, toma 50 aqui, vai embora. Mas se não mexe na tua estrutura, é simplesmente uma esmola. Por isso que Jesus olha para quando ele fica do lado do gasofilácio, olhando a oferta das pessoas, ele fala que aquela viúva que deu 2 moedas, deu mais do que todo mundo, porque Jesus diz assim, todos os outros deram do seu excedente. Aquela mulher deu daquilo que era mais precioso. O espírito de autossuficiência faz com que você olhe as pessoas apenas como sobras. E às vezes nós olhamos para nós, nossa, como eu sou legal, como eu sou caridoso, porque eu ajudo isso, porque eu ajudo aquilo. Meu amado, se não mexe com a tua estrutura, você precisa repensar talvez a maneira com que você doa qualquer tipo de coisa, seja oferta monetária ou às vezes até uma oferta de trabalho, de serviço. Deixa eu lá ajudar a minha mãe, a minha avó, não sei quem, a pregar tal coisa, a fazer tal coisa. Sabe, se você não tiver que reestruturar realmente a tua agenda para estar lá, você não fez mais do que a tua obrigação. Você não fez mais do que simplesmente é uma esmola mesmo. Se você puder dar, ok, você dá, mas você ajuda, mas você precisa reestruturar a tua vida, não no sentido de ser autossuficiente, eu dou do jeito que eu quiser. Nós vimos que o rei Saul, o primeiro dos reis de Israel, ele começou bem. Mas o maior erro dele, na verdade, foi fazer um papel que não era dele. Ele foi oferecer ao Senhor um sacrifício que não era para ele oferecer. E por causa disso, o seu reinado foi tirado dele. Por quê? Ele falou assim, não vou esperar pelo Samuel, eu mesmo posso fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. Eu não preciso de igreja, eu acho que não, a palavra de Deus diz que eu posso fazer, eu posso usufruir disso aqui tudo em casa. Quando eu quiser eu assisto alguém na internet. Esse negócio é criado pelos homens, cuidado. Cuidado que essa é uma filosofia autossuficiente, é uma corrente que está pelo nosso mundo, querido. E isso nos afasta de Deus, parece sutil, parece bom, mas eu ouço a palavra, eu vejo, mas se você não tem comunhão com os santos, e os santos que eu estou falando são aqueles que estão sendo aperfeiçoados, é esse que está aí do teu lado, que é imperfeito, que não é aquele que faz tudo que te agrada. É muito fácil conviver com todo mundo que concorda contigo. A grande questão do cristianismo é você conviver com pessoas que discordam de você, e ambos sendo ferro, afiando ferro. De vez em quando sai faísca, mas eles vão ser afiados. Isso é o que Jesus pediu para nós, que ele disse, esse espírito de autossuficiência, ele está nos nossos tempos. Você quer saber se você tem dado esmolas ou não? O que Deus recebe de você? É o seu primeiro? É o seu melhor? Ou são as suas sobras? Você vem no culto, você vem prestar a tua adoração ao Senhor, você está aqui para prestar o teu culto a Deus, não apenas para ouvir uma palavra, não apenas para ser abençoado, mas para prestar o teu culto a Deus. O que você faz com isso em todos os domingos? Você dá das tuas sobras, só o dia que eu não estou cansado, só o dia que eu não posso, principalmente você que está em casa na internet, que bom se você está longe e que pode acompanhar essa palavra, mas eventualmente que você pode se reunir na comunhão dos irmãos, o que você faz? Eu só me reúno quando eu quero, quando eu estou bem, está tudo certinho comigo, então tá, eu estou bem descansado, estou bem feliz, aí eu vou à igreja, eu vou junto com os meus irmãos. É sobra de adoração. Tem que mexer na minha estrutura de vez em quando, querido, eu tenho que ir quando eu estou cansado, eu tenho que ir quando eu acho que, não, estou meio triste hoje. Não, é esse dia que você tem que ir, é esse dia que você tem que se mexer, porque senão a tua adoração a Deus também é uma sobra. Cada vez que você vem num domingo, simplesmente por vir, é como assim, eu estou te entregando um animal coxo, manco. Quando você simplesmente lê aquelas letras na tela, que são canções de exaltação a Deus, simplesmente por ler, você está entregando um animal coxo e manco igual eles. É pesado, querido, é Malaquias, não sou eu. Nós já falamos um monte de coisa boa, tá? É a 8ª palavra da série. Se você está aqui pela primeira vez, não se assuste, volta, as outras 7 elas são mais light. Mas hoje é Malaquias, eu não tenho culpa, foi ele que escreveu. Sabe, C.S. Lewis diz assim, uma das únicas maneiras de saber se a sua doação está onde deveria estar, é se isso muda o seu estilo de vida. Você quer saber se o teu coração é um coração doador? Isso, as doações que você tem feito, seja ela de trabalho, seja monetária, seja de serviço, seja de qualquer coisa, muda o teu estilo de vida, você tem que se ajustar, você tem que mexe com a tua agenda de fato. Então isso é uma adoração genuína. Incomoda o teu estilo de vida? Um outro exemplo que eu vou te ajudar, uma pergunta para te ajudar a descobrir. Quando você recebe um dinheiro inesperado, uma renda extra, um negócio que você fez, qual é a primeira coisa que você pensa em gastar? Qual é o primeiro lugar que você pensa em gastar? Aquele lugar vai ser um indicador de onde está o teu coração. Vou pagar todas as minhas dívidas. Pois é, teu coração está preso nessas dívidas, na má administração, nas más decisões que você fez lá atrás, enfim, situações que aconteceram. Vou comprar um sofá novo, vou trocar de geladeira. Teu coração está onde? No conforto. É a primeira coisa que eu penso. Não são coisas ruins, gente. Você não vai pensar em coisa ruim, não. Vou pegar esse dinheiro aqui e vou usar para matar 5 pessoas. Não, você não vai fazer isso.
Você vai pensar sempre em quê? Coisas boas. Eu vou trocar de carro, eu vou fazer aquilo. Eu não estou falando que isso é ruim, mas eu estou falando para você que essas coisas não devem vir em primeiro lugar. O ruim não está em pensar nessas coisas. O ruim está em pensar nessas coisas antes de Deus. Você entende qual é o princípio aqui? Todas as coisas que a gente vai fazer na nossa mente é boa. Mas quando vem antes de Deus, querido, uau! Você já pensou? Se as pessoas olhassem para você e vissem o sacrifício que você faz por Deus ou pelas pessoas e pensassem assim, uau, esse Deus que ele serve deve ser muito bom para ele estar fazendo esse tipo de sacrifício. Uau, deve ser muito bom esse Deus que ele serve, porque olha como funciona, as coisas que ele abre mão de fazer por si mesmo, em prol das outras pessoas ou em prol do reino de Deus. Sabe, as nossas ofertas deveriam fazer uma declaração às pessoas do quão grande é o nosso Deus. As nossas ofertas, querido, deveriam fazer uma declaração das pessoas sobre o valor que Deus tem para nós. Você entende isso? Porque se ele não vier em primeiro, o que você declara para as pessoas? Ele ajuda lá quando ele pode. Ele ajuda lá só quando está sobrando. Se der, beleza. Não é sobre satisfazer uma necessidade. É sobre fazer uma declaração. O rei Davi, quando ele compra um terreno, que mais tarde vai ser o terreno do templo, onde hoje está lá o Domo da Rocha, né? Daqui a 2 semanas eu e a pastora Sali vamos lá presencialmente estar nesse lugar, vai ser bênção, glória a Deus, amém? Aleluia. Quando ele compra esse terreno, ele chega, ele é o rei, ele pode fazer o que ele quiser. E ele chega para o dono, um rapaz chamado Araúna, e ele fala assim, eu quero comprar esse terreno aqui, quero fazer um sacrifício a Deus. E aquele servo fala assim, não, tu és o rei, quer saber de uma coisa? Pega esse terreno para você. E Davi, ele faz uma declaração com a sua oferta. Ele podia pegar, não ia ser nada para ele, mas ele fala assim, está lá em 2 Samuel, eu não vou entregar, ou não vou sacrificar ao Senhor, nada que não me custe alguma coisa. Ele podia tomar conta de tudo, mas ele dá um princípio aqui, olha, eu não vou me achegar ao Senhor, simplesmente com nada que não tenha me custado algo, eu quero expressar algo. Então, o valor da terra de Araúna, o valor do monte do templo, onde hoje é uma briga lá, né? O valor monetário não importa. O que importa é a declaração que Davi fez, olha, eu vou ofertar algo ao Senhor, e para isso precisa me custar alguma coisa. Nós vimos que a oferta de Davi, a oferta de Salomão na inauguração do templo foi algo extraordinário. A oferta que Davi deixou para construir o templo foi algo extraordinário. Por quê? Porque era de acordo com a proporção dele. A oferta de Salomão, meu Deus, um monte, milhares de sacrifícios, era de acordo com a proporção dele. Mas diante de Deus, não é maior do que aquela daquele irmãozinho simples que tinha apenas uma pombinha. Você entende? Por quê? Porque precisa nos custar algo, não porque Deus quer nos onerar. Meu amado, Deus quer saber aonde está o primeiro lugar do teu coração, é só isso que Ele quer saber. Porque Ele fez tanto por nós. Sabe, o segundo ponto é estar autocentrado. É olhar para mim mesmo. Adianta uma página, ou de repente está até na mesma página, capítulo 2, verso 13, vai dizer assim, a outra coisa que vocês fazem, Deus fala. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choro, geme, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. Esse é o pessoal que está indo na igreja, está chorando, está clamando ao Senhor, está cantando, louvores tão bonitos. Mas eles falam assim, Deus não está ouvindo a gente. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da tua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Sabe o que está acontecendo? Eles trouxeram essa mentalidade de autossuficiência, de autocentrado, para o casamento deles. Lembra que eu falei o contexto para vocês? Agora eles voltam para casa, estão reconstruindo, estão conduzindo a sua vida, estão indo no culto no final de semana, está ok, mas eles estão fazendo as coisas de qualquer jeito. E aí fazer essas coisas de qualquer jeito, do jeito que eu quero, começa a corromper a minha mentalidade. E eu começo a olhar mais para mim mesmo. E a consequência que eu vou levar isso para o meu casamento. E agora esses homens que estavam casados aqui, eles começam a olhar para as mulheres estrangeiras. Tem umas tranças diferentes, elas se vestem de um jeito diferente, tem uns traços diferentes. Eu acho que não dá nada. Eu tenho que ser feliz, eu estou achando essa mulher bonita, eu acho que eu mereço, afinal eu tenho desejo, eu sou homem. E aí eles começam, ele fala da mulher da mocidade. Deus estava lembrando assim, gente, rapaz, você não lembra onde você pegou essa mulher aí, tá batalhadora, você não tinha nada.
né? Estava lá no pó, ela estava lá contigo, trabalhando, te ajudando, né? Ela não precisava, podia ficar em casa, mas ela escolheu trabalhar contigo, construir a vida. Vocês construíram o teu negócio e agora que você está aí mais estabilizado na vida, você começa a olhar para outras mulheres, ele fala assim, lembra da mulher da tua mocidade, lembra de onde vocês começaram, né? Minha esposa fala, quando ela me conheceu, meu cabelo era horrível, agora toma, agora nem cabelo não tenho para reclamar. Estava lá, não sabia me vestir, tinha o cabelo tudo estranho, mas pelo menos tinha cabelo. Queria ver se fosse hoje aí, ó. Vou para a Turquia semana que vem, de repente, né, amor, vai que... Que Deus te abençoe, né? Enfim, quando você casou, como é que era? Quando você começou? E às vezes você começa a olhar para as coisas ao redor, e você vai deixando algumas filosofias entrar na tua mente, você começa a olhar só para você, só para você, só para você, só para você. De repente, é muito comum hoje, você vê casais que estão casados há muito tempo, talvez até décadas. Olhar para a pessoa, não, você não está mais bonita, não, você não está mais me agradando, você não está mais desse jeito, e aí começa a olhar mais para si, eu acho que eu não mereço essa pessoa que eu estou aí do meu lado, acho que aí eu começo a olhar para as mulheres estrangeiras, começo a olhar para os maridos estrangeiros, começo a olhar para outros, e alguns desses aqui começaram até a se divorciar por qualquer coisa. Aqui entra aquela carta de divórcio, Jesus vem falar lá no Novo Testamento, alguns anos mais tarde, essa carta de divórcio começou a circular aqui, eles se divorciavam por qualquer coisa, porque eles não olhavam para a mulher, não era uma crise conjugal que eles estavam tendo, eles estavam olhando para os campos do vizinho ali ao redor, para a grama do vizinho que é mais verde, e aí deixa eu te dizer uma coisa, se você acha que a grama do vizinho está mais verde, que a mulher do vizinho está melhor, que o marido do vizinho está melhor, querido, começa a regar a tua própria grama. Sabe, regar a tua própria grama é olhar para ele com um olhar de desejo, é olhar para ela e para ele, dizer palavras, regar a tua grama, dizer palavras de afirmação, não de denegrir, nossa como você está gordo, nossa como você está gorda, ai como você era, olha como você está desleixado, sabe, vai lá e compra um presente para ele, para ela, compra uma roupinha melhor se você acha que ele está mais desleixado, ai que pijama horrível amor, compra um pijama melhor, né, vai lá, enfim, que ele começa a regar a tua própria grama, são coisas simples. As palavras doce como mel, que o teu cônjuge, o teu marido, tua esposa pode ouvir lá fora, tem que ouvir primeiro de você. A palavra doce como mel, que vai corromper a tua filha, que vai corromper o teu filho lá fora, tem que vir de você como pai, afirmando a identidade dele ou dela, que ele é lindo, que ela é bonita, né, que ela é uma princesa, para que quando ela ouça isso lá fora, não venha a ganhar o coração dela simplesmente com algumas palavras vazias, de outra pessoa que nem quer o bem dela. Se você fizer isso em casa, se você regar isso em casa, isso não vai entrar no teu casamento, isso não vai entrar no coração dos teus filhos, querido. Porque essa mentalidade autocentrada é isso que ela traz. Deus fala para eles no verso 15 que qual era o problema do casamento? Eles tinham feito um pacto com Deus. E no verso 15 vai falar que eles foram feitos para ser uma nação consagrada, ou seja, era para eles casarem entre si, para não se misturarem de novo com os falsos ídolos. E agora, passou um tempo, 170 anos passaram lá, eles estão esquecendo de tudo isso, era para eles serem uma descendência consagrada. Sabe qual é o problema aqui? Não é o divórcio. O divórcio não é um problema. O divórcio é apenas o fruto de um problema. Qual é o problema maior? Uma vida egocêntrica. Eu começo a olhar mais para mim mesmo, eu acho assim, eu mereço ser feliz. Eu não mereço essa pessoa que eu estou aqui do meu lado. Eu mereço mais do que ela. E aí, as pessoas casam, elas achando assim que a outra vai fazer ela feliz, que o outro vai fazer todos os desejos dela, mas você que é casada há mais de uma semana, você já sabe que não é assim que funciona, né? Aquela pessoa lá que fazia tudo por você, né? Que tirava o casaco, jogava em cima da água para você não sujar os pés. De repente ela pega e olha para você, não vai tirar o teu agora, não vai se jogar aí no chão para eu passar por cima e não sujar meus pés, às vezes é isso que acontece. E aí quando ela deixa de fazer isso, ela começa a olhar para outras pessoas ao redor, e ela pensa assim, começa a criar uma ilusão, não, a vida com essa pessoa seria melhor. Essa pessoa, acho que não vai fazer isso, acho que não vai fazer aquilo, porque ela só me diz elogios, mas você esquece que o ciclo está apenas começando. E se você tivesse casado com essa pessoa, dali mais de 2 semanas, era exatamente isso que ia acontecer, e o ciclo se repete de tempos em tempos. Então, meu amado, quando eu sei que o casamento, por exemplo, é sobre Deus, eu vou perseverar. Porque Deus escolheu também o casamento para ser uma expressão da união e do amor dele na terra, para ser um. Jesus fala assim, orando a Deus a respeito da igreja, né? Senhor, que eles sejam um como nós somos um. Agora, quando você vê Deus unindo um homem e uma mulher em casamento, lá em Gênesis 2, fala que deixará o homem, a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher para ser
Então o casamento também é uma expressão de Deus na terra. Sabe por que Deus odeia o divórcio? Ele vai falar aqui em Malaquias, ele fala assim, eu odeio o divórcio, está aqui, nos próximos versos aqui ele vai dizer aqui já no capítulo 2, eu odeio o divórcio. Sabe por quê? Porque isso conta uma mentira para o mundo a respeito do amor de Deus. O amor de Deus é condicional. Depois que se eu errei aqui, Deus não me ama mais. Se eu pequei aqui, Deus não me ama mais. Agora Ele vem aqui me julgando, Ele vem aqui colocando coisas ruins sobre mim, então Ele está longe de mim, por isso eu vou ficar cada vez mais longe dele. Querido, por isso que Deus odeia o divórcio. Não é desejo do Senhor que nós venhamos a nos divorciar. Existem exceções? Claro que existem exceções, é um assunto para um outro dia, né? Vai ter o seminário de casais, se você quiser saber, vem aí. Agora, Deus odeia por quê? Porque o nosso casamento, a nossa vida deveria refletir também o amor de Deus em cima disso. Cada vez que a sociedade fica mais egocêntrica, sabe qual é uma coisa que acontece? Ela tem menos filhos. Se você olhar as estatísticas do mundo, os países aí que são monetariamente mais agraciados ou melhores administrados, uma tendência é que a taxa de natalidade diminui lá nesse lugar. Você sabe por quê? Cada vez que o ser humano ele olha mais para dentro de si, ele começa inclusive a ter menos filhos, porque aí você deixa de olhar para os filhos como uma bênção, como uma graça, e olha para os filhos como um acessório. Eu já desfrutei disso, já temos bastante dinheiro, já viajamos bastante, o que pode melhorar a nossa vida? E eu olho como filho como se fosse um cachorrinho. Acho que não tenho filho. Não tenho filho. E aí você vem, não, essa parte que eu não gosto. Então, essa parte eu vou delegar para o vô, para o tio, para a babá. Você educa, você faz, só me dá a parte boa para eu usufruir, para eu levar, para eu tirar fotos, para eu fazer os aniversários. E aí é aquela coisa toda. E eu olho, inclusive, para os filhos como um acessório. E não olho mais como a graça, como a bênção de Deus que deveria ser. Por quê? Porque crianças são inconvenientes nessa mentalidade. Criança me desestrutura a minha vida. Criança vai fazer com que eu não possa mais jogar bola todo dia que eu quiser. Criança vai pegar o meu dinheiro e eu começo a olhar para a criança. Às vezes eu posso até dar nome para a criança, né? Essa criança aqui, vou chamar você de quê? Vou chamar você de Land Rover. Porque até o final da vida vai custar mais que uma Land Rover, né? Vou chamar você, criança, vou chamar você de tour pela Europa. Porque é o que vai custar até o final da vida, né? Dava para eu viajar a minha vida inteira. E você tira o propósito, o foco e pensa, só não posso ter filho só porque eu não tenho dinheiro. Claro que você tem que se controlar, você tem que dar uma boa educação e tudo mais. Você pode se programar para isso. Mas eu estou falando que se você ficar só nessa mentalidade do eu, você corre um risco de se desviar tanto quanto essas pessoas do Senhor. E por último, eles se tornaram não confiáveis. Capítulo 3, talvez venha um dos versos aí mais deturpados do nosso tempo, mas está na Bíblia, deixa eu esclarecer ele para vocês. Verso 8 a 10, diz assim: pode um homem roubar de Deus? É uma pergunta. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aí o verso 10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Vejo se não vou abrir as comportas dos céus, derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Essa é uma das explicações mais claras nas Escrituras, a respeito de como Deus se sente naquilo que os cristãos chamam de dízimo, ou os primeiros 10% de tudo aquilo que você recebe. Essa é uma das partes mais claras. Agora, o que é claro aqui também? É claro que Deus não precisa disso. É claro que Deus não precisa. Por quê? Porque Ele fala assim, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho a comporta dos céus. Eu tenho toda a riqueza do mundo. Ele fala assim, me põe à prova para ver se eu não ganho de você. No que você quiser me dar, eu ganho. Eu tenho as comportas dos céus. Eu tenho toda a capacidade de suprir a sua necessidade. Então, se Deus fala isso depois, é porque Ele não precisa do dízimo. Ele não precisa de nada disso. Mas Ele fala assim, eu sinto que quando você não faz isso, sabe quando alguém entra na tua casa e te rouba? É assim que eu me sinto. Por que Deus se sente assim a respeito de algo que Ele não precisa? Essa semana eu tive uma experiência assim. Comprei uma mala para viajar e
dentro dessa mala pensando, poxa, vai para o aeroporto, aquele negócio vai que perde a mala, né? Então eu comprei 3 fitas de cor diferente e tal. Não contente com isso, achei um chaveiro do Brasil, né? Falei, vou botar aqui, mas no mínimo vamos mandar essa mala de volta para o Brasil se perder, né? Comprei um chaveirinho simples lá do Brasil, coloquei. Minha esposa foi para Belo Horizonte, falei, vai lá inaugurar a mala, ver se é bom, ver se as trancas funcionam e tudo mais. Voltou, cadê o meu chaveiro? Roubaram o meu chaveiro, gente. Do Brasil. Para mim não fez diferença nenhuma. Sei lá, R$5 custou aquele chaveiro, R$7 custou aquele chaveiro. Mas eu falei, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, eu falei, nossa, alguém roubou, alguém se queimou, alguém foi desonesto por causa de um chaveiro. Sabe, não ia fazer diferença nenhuma, mas eu me senti ali como Deus se sente aqui, ó. Olhando para aquela pessoa, eu falei, sério, se eu tivesse presente na hora, sério que você vai se queimar por causa desse chaveiro? É sério que você vai trazer essa imagem, projetar essa imagem de você para o mundo, que você é um ladrão por causa de um chaveiro? Eu não preciso desse chaveiro, eu posso ir lá e comprar outro, graças a Deus. Posso até ganhar de alguém, né, um chaveiro? Mas é assim como Deus se sente, querido. Ele colocou o dízimo ali para quê? Para mostrar para nós algo. Para colocar um princípio para nós, olha, você realmente confia em mim? Eu tenho o poder de abrir a janela do céu e derramar para você bênção que você nem vai ter onde guardar, é o que ele diz. Mas ele fala assim, você confia em mim a respeito disso? Eu sei que você já ouviu em muitos lugares, muitos pastores deturpam isso aqui, muitas igrejas exploram as pessoas sim, são desonestos com as pessoas sim, usufruem de algo que não é seu, são corruptos assim como políticos, tem gente ruim em tudo que é lugar, sim. Mas, querido, só porque eles fazem isso, não dá direito nós arrancarmos essa página da Bíblia ou simplesmente desistirmos desse pedaço. Porque ele fala aqui para os sacerdotes, olha, no capítulo 2, ele vai falar assim, ó, ele está falando para os sacerdotes, no verso 9, eu fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante do povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, são parciais quando ensinam a lei. Pelo seu ensino causam a queda. Significa que aquelas pessoas que deveriam ensinar as pessoas deturparam a palavra de Deus e estavam fazendo pessoas caírem com aquilo que ensinavam. Então eu quero ser coerente com aquilo que eu ensino. Você já está nessa igreja, você acompanha essa igreja há muito tempo, nós não temos discurso a respeito de dízimo na hora da oferta, nós não temos levantamento de oferta, para nada nós temos aqui. Porque eu entendo que aquilo que nós estudamos na palavra de Deus se aplica um princípio e cada momento de oferta, como que nós tivemos aqui logo após o louvor, nos ensinam algo. E quando eu instruo aqui os líderes de louvor a abrir esse momento, nós abrimos uma oportunidade àqueles que têm entendimento. Então você precisa ter um entendimento a respeito disso. Hoje é um dia em que a palavra de Deus, dentro de toda a nossa série, abre esse assunto para nós. Então nós falamos a respeito disso. Dízimo é de Deus? É bíblico? É um princípio importantíssimo? Por quê? Porque o dinheiro para nós representa algo muito importante. O dinheiro para nós, o nosso mundo se tornou um ídolo, um Deus. E o primeiro mandamento que Deus fala a respeito de como Ele quer ser venerado pelo seu povo é: não terás outros deuses diante de mim. Então por que Deus pede o dízimo, querido? Claramente não é porque Ele precisa, mas porque o meu coração, quando ele é autocentrado, ele é autossuficiente, uma das primeiras coisas que ele faz é colocar o meu foco nele. E então ele pega algo que eu e você usufruímos e está diante de nós o dia a dia. Ele fala assim, ó, você confia em mim? Confia mesmo? A ponto de separar, toda vez que você receber uma renda extra, a primeira parte, não é a última, a primeira parte, e trazer diante de mim? Aqui, evidentemente, era o templo deles. Hoje é onde? É uma congregação onde você congrega. É o lugar onde você vive. Não para que haja dinheiro para pagar a luz. Nós não estamos tendo necessidades financeiras para eu trazer aqui para você. Evidentemente, nós não temos a quantia suficiente para fazer o que nós queremos, claro, mas nós queremos que dentro do entendimento Deus vai suprir, dentro da necessidade de cada um, dentro de brotar o desejo no coração de cada um. Mas, o que Deus fala? Não é para pagar a conta de água, de luz da igreja para ajudar as pessoas, não. É por causa do teu coração. É para ver se o teu coração está no lugar certo. Não sei em que ano foi, eu morava lá em Curitiba, não era pastor ainda, eu servia na igreja apenas como músico. Eu tinha costume, naquela época ainda se recebia em dinheiro, eu trabalhava na transportadora, e eu recebia em dinheiro e eu separava, levava alguns envelopes com muitas pessoas assim para a igreja. Quando eu receber o meu salário, a primeira coisa que eu vou fazer é separar que o meu dízimo eu colocava naquele envelope e depois pegava o resto do meu orçamento e ia viver o meu mês. E num daqueles meses, eu morava lá em Curitiba, entraram na minha casa quando eu não estava lá.
e roubaram várias coisas que tinha lá. Eu acho que, se não me engano, até tinha uma boa parte do meu salário que eu tinha sacado em dinheiro. E entraram na minha casa, quando eu cheguei, tinham roubado várias coisas, dentre elas o dinheiro que estava lá. E aí eu fui olhar, quem já passou por isso sabe quão terrível é você ver um lugar que foi mexido nas tuas coisas e tudo mais, e ver aquele sentimento, né, de invasão e tudo mais. Mas, para minha surpresa, quando eu estava lá mexendo nas minhas roupas que estavam mexidas, estava lá o envelope do meu dízimo. E, gente, eu vou ser sincero para vocês. O que eu falei diante do Senhor? Eu falei: Senhor, o Senhor deixou levar tudo, só guardou o teu, né? Foi isso que eu pensei, gente. Eu falei: Senhor, o Senhor deixou levar tudo, só guardou o teu. E aí vem o dilema agora. O que eu vou fazer? Era o meu salário do mês. Tenho filho para criar. Está aqui só o que me sobrou, Senhor. E agora? E eu fiquei ali naquele questionamento. Não, é claro, aí você começa, né? Ouvir a tua própria voz, né? O diabo nem precisa estar ali. É você mesmo que faz isso. Ouvir a tua própria voz. Não, eu tenho que dar um jeito de fazer esse 10% aqui, virar 90% e tudo mais. Deus vai abençoar. Mas não foi isso que Deus falou comigo. Constantemente Ele falou assim: vai lá, devolve, esse é meu, esse não é teu. Falei: mas Senhor, né, me levaram tudo, e agora como é que eu vou fazer? Eu não tenho reserva assim para viver o mês, não é época difícil da vida. E, querido, olha, foi com obediência, com espírito de obediência que eu fiz. Não foi com mesquinharia, não foi: toma, quer saber de uma coisa, já está tudo perdido. Não foi assim que eu fiz. Mas eu fui diante do Senhor, naquele domingo, diante do altar do Senhor, eu fiz quase igual aquela viúva: Senhor, toma. Não fiz, né, dando e puxando de volta. Eu falei: não, Senhor, quer saber de uma coisa? É tudo aquilo que eu tenho. Eu não sei o que aconteceu, eu nem me lembro como é que eu fui suprido naquele mês, mas eu me lembro que ninguém passou fome, né, amor? Lá em casa, depois as coisas se ajustaram e foi tudo mais. Mas o que Deus estava querendo fazer comigo? Eu não sei, querido. Mas o fato é que, se esse princípio está sobre a minha vida, qual é a expressão do dízimo, senão naquele dia: Senhor, eu confio em Ti. Sabe, naquele mês, aquele valor para mim foi carregado de significado. E eu quero dizer para você, é uma declaração forte, mas é uma declaração bíblica. O dízimo é um dos maiores indicadores se você realmente confia em Deus ou não. Se você ainda não tem essa prática, esse hábito, deixa eu dizer para você, é a palavra que diz que você ainda não entendeu o que é a caminhada cristã. Sabe, todas as semanas nós falamos assim: aquele que tem entendimento, ele não é o que me sobra, porque se é o que me sobra, é o animal coxo e manco, é a primeira parte. Tudo aquilo que eu recebo até hoje, o que eu faço, eu já provei e vi. Se o Senhor me proveu naquele tempo, Ele vai me prover agora. Se, eu não consegui construir nada, no final da vida, de repente, você tem um revés, você quebra, e você não tem mais dinheiro, pelo menos você vai pensar assim: durante a minha vida inteira, eu fiz, com boa parte do meu dinheiro, eu apliquei naquilo que deveria ser aplicado mesmo. O reino de Deus cresceu. A palavra de Deus chegou a lugares onde ela não chegaria mais. Para eu terminar. Todo mundo dizima sobre alguma coisa. Todo mundo dizima sobre alguma coisa. Por quê? O que é o dízimo, senão a primeira parte daquilo que você recebe? Você dizima sobre alguma coisa. Qual é o primeiro lugar?